muito obrigada, e a todos vocês também que estão aí com esse rosto amigo, amigável para a gente que está aqui, isso é muito importante. Então, vamos continuar sempre com bom ânimo na leitura do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agora, estamos estudando o capítulo 14, né? Que é honrai ao vosso pai e à vossa mãe, e hoje nós vamos ler o item 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um item grande, então nós vamos dividir um pouquinho, e hoje nós vamos ler do capítulo 1, do parágrafo 1 ao 8. É uma mensagem do nosso querido Santo Agostinho. Vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejar uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências das suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência das boas resoluções que tomou. Um incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daquele os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência ha podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos foi confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei
lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim. É que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesma: um de nós é o culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra, para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo da expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Faz aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos. Se não alcançam êxito, não têm de se culpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural, que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhes será concluir noutra existência. A obra agora começada, e que um dia filho ingrato vos recompensará com muito amor. Ele faz uma referência aqui ao capítulo 13, o item 19. Quando a gente está aqui da casa, né, quando a gente chega aqui numa antessala, a gente vê essa frase do Chico, que aqui a diretoria sempre tem falado muito, a presidência fala muito, aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Isso se aplica muito a todas as situações da nossa vida, em especial se aplica bastante também a essa situação aqui da ingratidão dos filhos. A gente entende, que a gente já leu um pouquinho, até esse próprio capítulo aqui é muito autoexplicativo, esse próprio item é muito autoexplicativo, ele mesmo já fala muito, é Santo Agostinho, ele é muito estudioso, enfim. Então, ele já diz que a ingratidão é uma filha direta do egoísmo. E a gente entende que o egoísmo é uma doença da alma, que todos nós temos aqui. E os espíritos já nos trazem
que o egoísmo é o mal de é o pai de todos os males, né? E a gente começa a exercitar a gratidão aonde? Em casa, na nossa própria família, né? No nosso seio familiar. É onde a gente começa a exercitar a gratidão. É onde a gente é incentivado a exercitar a gratidão. É onde a gente precisa exercitar a gratidão. E onde a gente vai incentivar também a gratidão. É aquilo, né? Quando a gente fala, os nossos filhos, né, pequenos, a gente diz, qual é a palavrinha mágica? Por favor, muito obrigada. Não só por uma questão de polidez, também por uma questão de já ir moldando aquele espírito, às vezes, tão jovem nessa encarnação ainda, mas que já tem uma história muito passada, muito grande, né? Então, o Espiritismo, a gente sempre acaba dizendo que é a doutrina da alegria também. Por quê? Porque nos esclarece muitas coisas. Não foi à toa que Jesus chamou de Consolador Prometido, né? Muitas vezes, como ele está dizendo aqui, a gente não entende certas situações, às vezes, de algumas crianças muito pequenas, que têm uma certa repulsa, que têm um certo receio, né? Aos pais que nada fizeram para aquela criança naquela vida, a gente vai entender que pode sim ser vindo de uma vida passada. Porque a gente não está junto por acaso. Né? Não está junto por acaso. E nem é dado a gente uma família que a gente não vai poder suportar, um fardo maior do que a gente possa suportar. Né? Então, tudo é planejado. Né? E nem é assim, vou mandar aquele filho ali para ela não sabe, não, vou mandar. Tudo é planejado. Nós concordamos, tem a nossa aquiescência ali de alguma forma, para que aquela configuração familiar se dê conosco. Então, o que acontece? Isso é muito consolador mesmo. A gente a gente entendendo que a nossa vida que são muitas as existências, mas que a vida é uma só. Né? Nos livros de André Luiz, a gente vê muito essas histórias de pessoas que tiveram débitos no passado e que vêm se encontrar numa mesma família. Divaldo conta até uma história de uma irmã dele, que ela tinha repulsa ao pai. Ela não conseguia chamar o pai de pai. Ela não conseguia. E aí, já perto de desencarnar, e aí começa Divaldo com todo aquele trabalho de fazer o evangelho no lar. A irmã era muito rebelde, assim, muito orgulhosa. E aí, já perto de desencarnar, ela consegue chegar perto e chamar ele de pai. Dele desencarnar, ainda do pai desencarnar. Né? E ela consegue pedir perdão ao pai. Né? E isso é muito significativo, porque depois Divaldo veio a saber que se eles não tivessem aquele encontro ali naquela encarnação, depois só daqui a 100 anos. Imagina ficar com uma pendência 100 anos. Acho que ninguém quer, né? Então, a gente tem que estar onde a gente deve estar. Né? Mas também referindo ao capítulo 5, né, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que tem bem-aventurados aflitos. A gente sabe que tem causas anteriores das aflições, mas muitas causas que nós estamos passando agora são causas dessa existência mesmo. Entendeu? Dessa existência mesmo. Então, muitas vezes, eu me desdobrei pelo meu filho e agora eu estou recebendo isso. O que está acontecendo? Vamos fazer aquele exame de consciência que o próprio Santo Agostinho aqui nos recomenda. Né? Como é que eu fui como filha? Eu fui uma boa filha? Eu sou uma boa filha? Como é que eu sou com as outras pessoas? Que exemplo eu dou para o meu filho? Que exemplo eu dei para o meu filho? É aquela história, né, gente? Todo mundo fala, vai falar palavrão, vou passar pimenta na boca. Mas ele vê a gente falando um monte de palavrão, a primeira coisa que ele vai fazer, que criança sabe como é que é, vai encontrar naquele grupo maravilhoso que a gente quer exibir o nosso filho, ele vai falar um palavrão desse tamanho. Por quê? Porque ele vê em casa.
né? Então, ele dá a dica aqui. Olha, observa. Olha, faz igual um bom jardineiro, que vai podando. Né? Que a gente, às vezes, coloca o nosso filho tão pequeno, às vezes, num pedestal. E as outras pessoas? E as outras pessoas, né, que estão ao redor? Como é que a gente também cuida dessas pessoas? Da pessoa que cuida do nosso filho, que às vezes cuida lá para a gente ir trabalhar. Ou às vezes até para a gente sair, para a gente ir para a academia. Como é que a gente trata essa pessoa? É com reverência, com carinho, é com gratidão? Para que a gente exemplifique o nosso filho de ter gratidão pelo outro? Como é que eu estou tratando os meus pais, se eles estão ainda encarnados, perante o meu filho? Ele está tendo um bom exemplo? Né? São questões também que ainda dá para a gente refletir. Né? Por isso também que é tão importante o evangelho no lar, gente. É fundamental, é vital. É vital. Sabe? É igual como a gente precisa do alimento para o nosso corpo, a gente precisa do alimento para a nossa alma. E aquele evangelho no lar feito com comprometimento, com seriedade, com reverência, né? A espiritualidade amiga, a espiritualidade que todos nós temos nos auxiliando da nossa família, vai higienizando o nosso lar, vai renovando as energias do nosso lar e vai melhorando aquela relação que eu tenho muito difícil, às vezes, com aquele familiar, que pode ter vindo de uma encarnação passada, sim, a literatura espírita está aí para explicar muito, mas também pode ter sido... são algumas arestas que a gente precisa para poder aparar aqui, para que aquilo fique melhor, para que aquela relação fique melhor. Né? Muitas vezes a gente tem aquela dificuldade com aquela pessoa, mas será que a gente já se colocou no lugar do outro? Ah, mas com ele não tem diálogo. Na hora que ele estiver cochilando, que ele estiver dormindo, a gente fica ali ao lado dele, vibrando, orando. Enquanto a gente pode botar o despertador para acordar um pouquinho mais cedo, esperar aquele momento que aquela pessoa ainda está dormindo, fazer uma prece ao lado daquela pessoa. Né? Olha, a gente tem dificuldade porque o espírito dela vai escutar. Com a criança pequena, então, mais ainda. Mas a gente conhece até um caso que uma esposa fez com o marido, aquele marido que era uma bênção, ela não estava mais aguentando aquilo, aí o marido dormindo, ela quer saber? Pediram para eu fazer isso há um tempo lá, me aconselharam, mas eu vou fazer isso com ele agora. Olha, a pessoa, pelo menos naquela manhã, acordou uma seda. Acordou ótimo, ela conseguiu resolver aquela situação lá que ela tinha que conversar com ele. Entendeu? Então, gente, cabe a nós, os pais, como está perguntando aqui, que é uma pergunta que arrepia fio do cabelo, o que fizeste com esse espírito que lhe foi confiado? Né? Nós que somos pais, temos esse compromisso com o nosso filho. Não importa, já passou, está adulto, agora vai ter que ficar para a próxima. Não, sempre dá um jeito de a gente fazer um novo começo. Como diz o nosso Chico também. Sempre tem um jeito da gente recomeçar, da gente fazer alguma coisa. Até mesmo no leito mesmo que a pessoa está prestes a desencarnar, a gente tem um jeito de reverter, pelo menos um pouco, amenizar aquela situação. Então, a gente começando a mudar de nós mesmos, começando a olhar para nós. Né? Porque muitas vezes o parente difícil também é difícil por causa da nossa atitude. Né? Por causa do nosso exemplo. Se ele vê que a gente está melhorando, ele também vai procurar, porque ninguém quer ficar sofrendo a vida toda. Ninguém quer sofrer, né, o tempo todo. Então, também muito importante, gente, a evangelização. A nossa casa tem evangelização. A evangelização é muito importante, mas a função de educar é dos pais. A função de instruir é da escola. As evangelizadoras, com certeza, também vão ajudar, mas a função de educar é dos pais, porque ele está o tempo todo ali com o filho. Então, vamos podar essas arestas das nossas crianças, dos nossos jovens, para que a gente depois, lá na frente, não venha se arrepender depois. Né? Quando a gente vê uma atitude egoísta do nosso filho, às vezes até mesmo para conosco, né? E sermos firmes quando a gente tiver que ser também, né? Da maneira correta.
E como a gente vai conseguir isso? É se harmonizando, é orando, né? É a gente fazendo o evangelho no lar, é frequentando as reuniões, né? Assistindo também algumas palestras no YouTube, né? Coisas positivas. Aqui a casa também, como já disse a Olímpia no início, está cheio de conteúdo bom, sério, né? Que a equipe doutrinária prepara com muita seriedade, né? Então, isso é algo que a gente tem que levar para sempre e servir de exemplo para os nossos filhos também, para aqueles que estão junto de nós. Né? E isso é muito gratificante depois a gente ver o resultado. Né? Às vezes a gente pode estar passando num momento difícil, a gente está numa família que a gente não gostaria, de repente, de estar, mas a gente está onde a gente precisa. E se a gente tem um pouco de conhecimento da doutrina, a gente, com certeza, tem um coração muito mais confortado. E a gente tem a ferramenta certa. A gente estava até lembrando, quando foi montar uma mesa aqui, uma pessoa que estava montando, ela falou, por isso que eu adoro ferramenta. A gente, quando tem a ferramenta certa, a gente faz tudo rapidinho. Né? Bastou uma ferramentazinha para a gente conseguir apertar um parafuso e dar tudo certo. Então, se a gente tem uma ferramenta certa, a gente tem um tesouro nas nossas mãos, que é a doutrina espírita. Então, vamos aproveitar o conhecimento, vamos estudar e procurar aplicar, como está dizendo aqui no início, as diversas situações da nossa vida, principalmente na nossa principal escola, que é a nossa família. Né? Para depois a gente entender que a gente faz parte de uma família universal. Ah, mas eu não tenho filho, graças a Deus não é para mim essa palestra. Como é que a gente não tem filho agora, mas pode vir a ter depois, já pode ter tido. Por quê? Mas o meu vizinho tem filho, eu escuto ele gritar com o filho. Será que no meu evangelho no lar eu não posso pedir por ele? A minha vizinha também está sobrecarregada, está sozinha com 3 filhos. Será que eu não posso fazer um bolo, alguma coisa e levar para ela? Porque já é menos um lanche que ela faz para os filhos. Somos uma família, gente, uma família universal. Somos todos irmãos em Jesus, somos todos filhos de Deus. Né? E a família consanguínea nessa vida, mais ainda, que a gente precisa estar. Então, que a gente possa, por mais difícil que seja, confiar em Jesus, confiar no nosso Pai, pedir ajuda aos nossos mentores espirituais que temos, praticar o evangelho no lar, frequentar as reuniões da casa, né, que a gente abraçou, né, e ter sempre bom ânimo. Ter bom ânimo sempre, porque Jesus sempre teve bom ânimo conosco, senão a gente não estava aqui. Que Jesus possa nos abençoar. Obrigada a todos pela paciência também, inclusive com os probleminhas técnicos que tivemos, que faz parte, né? Somos gratos à tecnologia, a gente ainda está se adaptando um pouco a ela. Muito obrigada a todos.